Música. Não. Não. Não! Cultura! Olá, pessoas! Oi, gente, cheguei. Tá começando mais uma edição do Clube da Não Cultura e hoje a gente vai falar sobre um tema bem polêmico no mundinho literário, que é ressaca literária. Mas antes disso, não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber vídeo toda vez que a gente postar um aqui. E se você estiver ouvindo em qualquer plataforma de áudio, não esquece de avaliar de preferência com 5 estrelas, indicar para os amigos e, claro, dúvidas, sugestões e jobs é clubedanãocultura@gmail.com. E as nossas redes, Vivi? As nossas redes somos @Clube da Não Cultura em tudo. No Instagram, na Rede das Dancinhas e também na Roxinha a gente faz algumas lives, então fique atento lá, porque a gente avisa no nosso Instagram, nos stories, quando a gente vai entrar ao vivo. Bom, ressaca literária, né? Quem já não ouviu esse termo, ou quem já não passou por isso, mas acho que é bom a gente contextualizar um pouquinho sobre o que é, né? E como a gente. E as nossas experiências, né, com isso. Então, a ressaca literária é aquele momento em que realmente a gente não tem vontade nenhuma de ler. Seja porque a gente lê um livro muito bom, veio de uma leitura muito boa, e a gente meio que ficou preso nela e não consegue mais dar continuidade em nenhum livro que seja tão interessante ou tão bom quanto esse último que a gente leu. Ou talvez seja por cansaço, uma rotina corrida, e a gente não Falta de ter tempo. tempo, exatamente, falta de tempo, ou até mesmo aquele momento que a gente queria ler um livro, a gente começou a ler ele, mas ele não te pega, assim, de primeira, ele te deixou empacado. Então, primeiro eu queria saber da Camis, né, como é que é a tua relação com a ressaca literária, assim? Tu tá em um momento de ressaca literária? Eu acho que a gente no off conversa bastante sobre esse tema, inclusive a parte da ressaca como escritora também. E são aqueles momentos que a gente dá uma grande pausa, tanto nos hobbies quanto nas coisas profissionais. Eu acho que todo mundo tem esse momento, todo mundo passa por isso, independente do motivo. E dentro da literatura, assim, eu noto que isso acontece quando eu tenho uma rotina muito agitada, né? Seja por fazer coisas mais legais, né? Ou por estar mesmo com muitos compromissos. E aí eu não consigo parar o tempo que eu tenho, digamos, né? Eu tenho meia hora entre uma coisa e outra. Eu parei aqui, né? Sei lá. Tô cozinhando e tem uma hora aí que eu tenho que esperar tal coisa ficar pronta. Tava dando um exemplo bem bobo. Eu não pego um livro pra ler, sabe? Eu vou mexer numa Sim, rede social da vida. Então eu acho que, pra mim, é muito esse momento, que é não estou conseguindo dar conta de tudo, no caso, e a leitura acaba não sendo uma prioridade pra mim. Daí se torna aí aquilo vai virando um limbo, porque assim, ok, agora eu vou me obrigar a ler, daí eu pego esse livro, começo a ler, e aí começo. Estou numa ressaca, sabe? Que é aquele sim. momento que aquele livro que tu pegou pra ler é muito bom, e aí, "Ai, é incrível esse livro, tararã, tararã", quando eu ver passou 13 meses e eu nunca mais peguei um livro, ou o contrário, que é, tipo, empacar num livro e nunca mais sair dele, sabe. Isso já Sim. aconteceu comigo em dessas 2 situações, sabe. Eu também já tive vários momentos de ressaca. Eu acho que nos últimos anos isso tem se tornado, em menor, período, assim, né, mas eu tive momentos que eu tinha muita ressaca, que eu pegava um livro, lia, devorava ele, sei lá, às vezes em um dia, 2, e aí eu não encontrava nenhuma leitura que me instigasse tanto quanto essa, e aí Uhum. eu ficava, tipo, muito tempo sem ler realmente, né. Mas eu acho que nem tu falou, a questão da rotina é muito importante, porque eu acho que, principalmente a gente que, por exemplo, cria conteúdo sobre literatura e fala sobre literatura no nosso dia a dia também, né, a gente tem essa coisa da pressão pra leitura, né, a gente quer estar sempre lendo, sendo produtivo, a gente tem aquela coisa do leitor, eu acho também de tipo: "Ah, eu quero ler o quanto eu puder na vida, porque Sim. são muitos livros por aí, né, e a gente não vai conseguir ler tudo". Mas eu acho que tem essa ansiedade, né, e também como o fato a gente estar sempre nesse mundinho da literatura, BookTok, Bookstagram, enfim, Booktube também, tem essa coisa tipo: "Ai meu Deus, olha só, essa pessoa leu tantos livros e eu li, sei lá, a pessoa leu 40, eu li 10 no mesmo período", sabe. Então, acho que tem essa questão de cobrança também, que acaba atrasando um pouco e contribuindo para a ressaca literária. É, exatamente. Eu noto uma diferença até entre as nossas ressacas, pelo que a gente conversa, que Uhum. eu sou muito da ressaca por longos períodos, tá.
E eu já sim. acho que tu é num curto período de tempo, tu acaba um livro que tu gosta muito, já vi isso acontecer, e daí quando vê, Uhum. nossa, sei lá, faz 2 semanas que eu não leio nada, ou às vezes Sim. menos. Eu já sou uma pessoa que eu fico mais tempo, justamente porque muito da minha da desse momento de ressaca literária vem dessa questão do tempo, então quando eu tô nesse ritmo mais frenético, quando eu vejo assim: "Meu, eu tô empacada há muito tempo com um livro", sabe, ou eu tô lendo 2 livros ao mesmo tempo, e é o que tá acontecendo agora. Sim. Eu tô com 2 leituras em andamento empacadas, que se eu for ver ali para o registro de Scooby da vida, eh, eu tô lendo, sei lá, há mais de 2 meses. E eu li rápido, eu Aham. comecei a ler, daí deu 2 dias, já estava quase terminando, mas tá, eu parei, eu empaquei, sabe. Aí entra Sim. esse momento de tu tá com essa ressacona, e tu fica quase que atolado, assim, na lama, porque como é que eu saio disso, sabe? Sim. Pois é, eu acho que tem isso, e aí tu falou de: "Ai, como é que eu saio disso?", né, eu acho que cada um tem meio que a sua os seus, Sua estratégia. as suas estratégias, exatamente. Eu, por exemplo, sei que se eu ler por exemplo, muitos livros de um mesmo gênero por um período de tempo, assim, muito próximo um do outro, provavelmente vai chegar uma hora que eu vou meio que me cansar, assim, e isso vai prejudicar o meu ritmo de leituras de qualquer gênero, assim. Tipo, se eu for ler suspense, eu começar a ler suspense atrás de suspense, eu sei que daqui a um tempo eu não vou ser produtivo, porque eu não vou estar, tipo, a fim de ler outra coisa, ao mesmo tempo eu já vou estar cheio de já li muito suspense, já li muito daquilo, sabe. E Aham. aí tem esse rolê, assim. Eu acho que eu trouxe aqui, dei uma pesquisada também em algumas estratégias que acho que a gente pode trazer para quem tá passando aí por ressaca literária, tá passando por esse momento meio, dificultoso da vida de Nebuloso. leitor. É. É. Então, acho que o primeiro segredo é a gente entender o motivo da nossa ressaca, né. Que nem tu falou ali, tem a questão do cansaço e da vida corrida e de fazer outras coisas, isso influencia. Eu acho que a gente tem que ter esse conhecimento como leitor, né, do que nos dificulta, né, a continuar leituras. No meu caso tem a questão da rotina, mas também tem a questão de de realmente querer ler, eu acho que um pouco de tudo, daí, daqui a pouco as coisas meio que se unem, aí eu tô lendo 3 livros e eu queria dar atenção só pra um, mas É. aí, sabe, tem esse rolê também, eu acho. Mas e uma coisa que tu falou ali de gêneros, né, Uhum. daqui a pouco eu li 3 livros seguidos de romance, por exemplo. Cara, isso também aconteceu muito comigo, assim, de chegar a um eu inclusive eu consigo identificar isso na época da faculdade. Eu acho que eu já comentei em algum momento que meu Sim. TCC foi, sobre violência ali, sobre feminismo, etcétera. Então eu comecei não, eu fiquei muito tempo trabalhando em cima disso, então eu lia tanto livros de ficção quanto de não ficção, com temas sempre assim, né, sempre sobre, ai, mulher e essas coisas assim, assuntos fortes. E daí, Aham. cara, eu entrei numa ressaca muito gigante, justamente por causa disso, porque eu estava nessa coisa do gênero parecido, do assunto parecido, e aquilo ali estava tipo, só aquilo ali, só aquilo ali, só aquilo ali, sabe. Aí chegou um momento que eu: "Meu Deus, minha cabeça vai explodir, eu não quero mais ler isso", sabe. Daí eu entrei nessa Sim. grande foi uma das minhas maiores ressacas literárias, real, assim. De eu conseguir pensar: "Gente, faz meses que eu não toco numa leitura real", assim. Já aconteceu. É, porque eu acho que tu entra num ritmo tão frenético, provavelmente também na faculdade tu passou por esse momento, Uhum. porque a gente começa a ler, a consumir tanta coisa, que eu acho que chega um momento que a cabeça realmente cansa, O assim, sabe. mesmo Tu não quer assunto, mais né. receber, entendeu, nada, tu quer só, tipo, Sim. pensar na sei lá, qualquer É. coisa. E isso pode ser um motivo, assim como, por exemplo, a mudança do gosto literário pode ser também, né, um motivo. Daqui a É, pouco você tá muito acostumado e ama ler romances, mas chega um momento que, sei lá, por condições externas ou a sua vida tá mudando, sei lá, e você acaba descobrindo que talvez você não goste mais tanto de ler exato. romance, né, e que você pode estar passando por um processo de mudança de gosto, assim, de gênero literário. É, no E meio isso de uma também pode leitura. ocasionar exatamente, isso pode super ocorrer, eu acho. Mas eu acho que o importante é a gente entender que a ressaca literária, e eu acho que a coisa mais difícil de fazer quando a gente tá nesse momento, é a gente reconhecer que é uma ressaca e não forçar a leitura. Porque eu acho que se a gente continuar, tipo, batendo na mesma tecla, o negócio não vai andar e você vai ficar mais tempo ainda sem ler, né. É, isso é verdade. É, eu acho que é ter um autoconhecimento, acho que o grande rolê, gente, assim, sobre ler, tá, eu acho que, assim, se conheça. Sim. Conheça os seus gêneros favoritos e no momento que você entender isso e também descobrir que: "Ok, eu não gosto mais disso", tá tudo certo. É uma coisa que a gente fala bastante aqui no podcast, quem acompanha a gente,
Porque tanto para te começar a ler, quanto para te retomar, né, tu sair de uma ressaca, eu acho que a grande chave é como eu sou, o que eu gosto de ler, qual o meu ritmo. Ah, eu gosto de livros mais curtos, então eu vou para um caminho assim, ai, contos, de repente. Então acho que é muito mais conhecer os seus gostos, o que te faz bem, o que te deixa confortável. Porque quando a gente tenta ir para um caminho assim: "Ah, estou sendo influenciado por fulano. Vou ler isso aqui porque tá no hype. Vou ler isso aqui porque fulano disse que é super inteligente". Cara, isso não dá certo, tá? Real. Eu acho É, que isso só dá certo quando tu tá num ambiente assim: "Ah, tô na escola, tô na faculdade, tenho que ler porque vou levar nota, porque, né, é importante para o meu desenvolvimento". Caso contrário, não vai funcionar. Então acho que a primeira dica, assim, para sair dessa ressaca seria autoconhecimento. Entenda bem, assim, o que você isso. goste, né, que você gosta, desculpa. E, se você não gostar mais também tá tudo bem, tenta, descobrir esse novo gosto que, o negócio flui melhor. É, e eu acho que quando no momento que assim, ó, você já se autoconhece como leitor, né, aí eu Aham. acho que o primeiro passo que você pode dar é isso, não força a leitura, sabe, eu acho que dá um momento, eu acho que a gente não precisa estar lendo o tempo todo também, e eu acho que a gente tem que criar também esses momentos em que a gente sente saudade da leitura, né, É porque eu acho verdade. que se a gente lê muito, assim, e isso acontece muito comigo e com a Camila, porque, enfim, a gente tem que ler livros para fazer e criar conteúdo para o pessoal. Quando a gente está lendo, assim, muito, às vezes a gente esquece também de parar um tempo e E pensar apreciar. assim e apreciar, exatamente. E parar e pensar assim: "Não, opa, né, vou dar uma acalmada aqui, vou, sei lá, assistir uma série, fazer outra coisa, passear", né. Eu acho que o livro ele tem que ser uma atividade prazerosa, e quando ele vai se tornando uma coisa muito constante num nível que já se torna, sei lá, obrigação e não mais prazer, isso contribui para a ressaca, né, a gente fica meio tomado daquilo, eu acho. Então é isso, acho que você se conheceu, deu esse tempo, aí eu acho que um outro caminho que é interessante seguir é acompanhar, alguns influenciadores ou criadores de conteúdo, ou pessoas que falam de literatura e que de preferência falam, com um gosto semelhante ao seu, né, uma coisa que indiquem livros que talvez você queira muito, né, se aprofundar, queira saber mais e tal. Então acho que é legal isso, retomando, né, o que a Camila falou de também não se forçar a nada, nem a ninguém, né, o que você tem que ler, mas no momento que você se autoconhecer, você mesmo procurar, né aquelas pessoas que têm um gosto parecido com você e que podem te indicar boas leituras, né. É, influências positivas, vamos dizer assim. Uhum, Eu acho exato, que a gente vai indo para o caminho, assim, acho que faz sentido, acho que essa pessoa é uma referência, acho que ela traz dicas parecidas com as minhas, e de repente também não fizer sentido, como eu disse, né, tá tudo certo, acho que a partir do momento que você já sabe do que você gosta, você vai ter mais essa autocrítica ali com o que você está consumindo, enfim, e o que faz sentido para o seu momento literário. exatamente. E acho que quando a gente eu, por exemplo, acontece muito, assim, quando eu tô numa ressaca literária, eu acho que exatamente pelo fato de eu já me autoconhecer como leitor e ter esse rolê de ter períodos, assim, de uma 2 semanas no máximo, acho que muito por isso, porque eu tenho esse primeiro pensamento, assim, tipo: "Ai, não vou forçar". Aí depois eu vou pensando: "Ah, quem eu posso pesquisar, quais resenhas eu posso ver". E às vezes eu recorro a listas de livros que eu tenho, assim, que eu quero muito ler e ainda não tinha chegado o momento, sabe. Aí você fica pensando assim: "Ah, acho que tá na hora de eu ler agora esse que estava há muito tempo ali na minha lista de desejo", né, então acho que é legal isso. E eu acho que também esse rolê da ressaca literária tem muito a ver com não ter medo de você abandonar o seu livro. Eu acho que se você empacou num livro e ele não tá dando resultado naquele momento, e tem isso do livro às vezes ter muito de momento, né, às vezes naquele momento você não vai gostar e depois você vai reler e vai gostar, enfim. É não ter medo de abandonar. Eu não tenho mais medo, isso aí, às vezes eu pego um livro, às vezes eu estava com muita vontade de ler, várias pessoas falaram bem e tal, elogiaram. Se eu começo a ler e o negócio empaca e eu já vejo que o negócio está entrando numa possível ressaca, eu já penso assim: "Não, não vai ser agora, vou ler em outro tempo, em outro mês, sei lá, em outro período da minha vida", né, porque eu acho que é importante a gente não se forçar mesmo e ter coragem de abandonar. Né. Acho que às vezes você abandona para sempre, às vezes você abandona por Por um meses. período Exatamente, eu acho que é isso, sabe. sobre isso. Não, eu também acho, isso aconteceu comigo, eu devo ter relatado isso em algum episódio, não sei.
que foi o livro baseado em fatos reais, que foi um livro que eu justamente abandonei, porque eu comecei, eu achei um livro que não meio nada a ver, assim. Eu inclusive considerei ele como um livro que eu não tinha começado a ler, justamente porque Eu lembro disso. eu parei, assim, sabe. E isso faz, tipo, muito tempo. E aí eu retomei ele esse ano, foi uma leitura que super fluiu, porque era o momento de eu, ler aquilo, eu estava me sentindo mais confortável, mais interessada, então ok, vou retomar essa leitura. Mas também, assim, se não fosse, ia ficar ali, faz parte, sabe. Já aconteceu vários livros de inclusive serem indicações ou ser livros que eu: "Ah, eu acho que vou gostar". E, gente, não li, sabe, tá na minha estante, infelizmente ou felizmente, ou sei lá, no Kindle, porque não estava bom pra mim, e acho que é importante a gente saber, assim, ó, vale a pena abandonar, porque isso não tá sendo prazeroso pra mim, Claro. não adianta a Uhum. gente querer se forçar, porque, de novo, várias pessoas estão gostando. Tem um livro que aconteceu isso comigo com Fevi, não vamos falar, né, deixa abaixo, porque foi uma Sim. leitura, assim, que não estava prazerosa, tipo, realmente. É um livro que estava indo pra um caminho que eu vou dizer, eu nem sei se em algum momento estaria prazeroso, eu acho que era muito um livro que não estava batendo muito com o nosso Uhum. gosto, enfim, nosso momento literário. Cara, a gente abandonou e, assim, a gente não tem intenção de voltar essa leitura, sabe, realmente. Então é meio que tu entender coisas que eu vou abandonar pra retomar, coisas que, assim, ó, não vou ler de novo, não vou tentar e tá tudo bem, né, ninguém nessa vida tem obrigação de fazer nada, gente. Podemos Sim. abandonar livro sim, tá. Sim. E agora só um ponto, além desse livro, né, que a gente abandonou, que eu nunca mais toquei, teve um que aconteceu uma coisa, semelhante, mais ou entre aspas, assim, né, que é Daisy Jones and the Six, né. A É, gente começou a ler em períodos diferentes, porque eu acho que quando a gente começou a ler, a gente nem se conhecia direito, é verdade. mas Aham. é, mas aí eu li uma parte dele, assim, bem pequena, a Camila também leu, e aí a gente depois que se conheceu, falou sobre esse livro e a gente falou que a gente estava com o mesmo sentimento, né, de tipo, não era pra gente, assim. É, empacou, E assim. aí deu uma empacada. Depois de muito tempo, acho que um ano, basicamente, que eu tinha abandonado essa leitura, eu fui reler, né, e eu gostei. O negócio funcionou pra mim, sabe. Então eu acho que é muito isso, assim, questão de momento, às vezes você tá aí, né, precisando de livros em determinados momentos e às vezes não é aquele, né. Então rolou esse caso com Daisy Jones aí, e enfim, fica essa conversa sobre Daisy e Taylor Jenkins Reid fica aí para futuros episódios, né, vou deixar um mini É, spoiler aqui. um Hã, spoiler. é, e pode falar. Ah, eu ia não, eu ia só fazer um adendo, porque esse negócio de momento é tão real que ele vale inclusive para avaliações de livros. Muito. Porque, às vezes, também a gente pode estar lendo um livro, né, como eu falei, abandonar, retomar e tal, e aí naquele momento aquele livro é uma nota 5, só que se tu fosse ler ele daqui a um ano, ele seria uma nota 4 ou talvez, é o melhor livro da vida. Eu acho que tudo é muito também momento literário, aí entra naquele primeiro ponto do tipo assim, ter esse autoconhecimento. E quando tu te conhece, tu também entende que tu evolui como pessoa, que tu muda os teus gostos, e que tu tá em momentos diferentes da vida, então daqui a pouco agora pra mim faz mais sentido ler um gênero X e daqui a pouco, daqui a um ano não vai ser mais, sabe. Então acho que é Uhum. interessante esse rolê do autoconhecimento, porque ele impacta em todas as outras coisas que envolvem ler, né. Sim. Inclusive optar daqui a pouco por uma releitura, né. Às vezes, Isso. isso pode ajudar muito uma ressaca literária, né. Já teve momentos assim, poucos vou dizer, né, não vou dizer que eu sou a pessoa que reler muitas coisas, mas já aconteceu de eu estar, tipo, em uma ressaca e pensar assim: "Não, vou reler aquele livro tal, porque eu sei que eu vou amar de novo, que não vai ser uma experiência ruim, e que ele vai servir para o momento que eu estou passando, né, Uhum. porque isso também é de autoconhecimento. Então, releitura acho que é uma boa dica também aí para você que está passando por uma ressaca literária. Pega aquele livro que é o seu comfort book, né, o seu comfort livro, assim, que é aquele que você já leu, às vezes mais de uma vez mesmo, ou você leu uma vez e gostou muito e acha que vai funcionar de novo. Invista nele, né, acho que isso é uma boa dica, assim. E também procurar livros rápidos de ler, né, que sejam fáceis, que sejam pequenos, assim, não precisa você tá numa ressaca, gente, não tem por que você pegar um livro de 400 páginas, É sabe. verdade. Eu acho que pode pegar um livro de 200 páginas, às vezes um de menos de 100, assim, de contos, uma coisa muito só para você pelo menos não perder aquele momento, sabe, de assim: "Ah, pelo menos eu tô fazendo esse exercício da leitura aqui para ver se depois
desanda o negócio, sabe. É, eu acho que existem várias formas da gente resgatar, se salvar dessa ressaca literária, mas como a gente falou, é muito sobre se conhecer, não se julgar, a gente sempre fica batendo nessa tecla aqui, porque eu acho que a leitura, ela às vezes pode se tornar uma obrigação, tá, e essa não é Sim. a ideia, ela é algo prazeroso, gente, pra ser divertida, pra emocionar, é pra, enfim, né, fazer diferença na sua vida, então sempre pense assim: se isso tá fazendo sentido, tá sendo bom pra mim, tá tudo certo, né. A partir do momento que isso não acontece, eu acho que é um momento assim: "Cara, eu vou fazer outras coisas, sabe, não tô a fim de Uhum. ler", e assim, gente, quem tá aí no BookTok, BookTube da vida, sabe que é o que os produtores de conteúdo falam, né. Eu acho que assim, ok, acaba se tornando uma profissão, tu tem que estar lendo sempre, tem que estar fazendo resenha. Só que é cansativo e pode se tornar algo muito chato, muito ruim. E quem vem produzir conteúdo de literatura gosta de ler, obviamente. Então, assim, eu e o Fevi, a gente não vai começar a fazer conteúdos em massa, no caso de ter que ler muitas coisas que a gente não gosta às vezes, ou a gente não Uhum. consegue acompanhar, porque a gente tem uma rotina, enfim. Não vai valer a pena, sabe. Então vai se tornar algo que a gente não quer, que é tornar a leitura ruim, né, e é uma atividade prazerosa. Acho que essa é a grande lição, assim, quando a gente pensa numa ressaca literária, é entender se você está numa ressaca muito por conta daquela leitura, se é o seu momento, se é a sua rotina agitada, se você, tá tentando também se forçar, porque eu acho que isso acontece, né. "Ah, eu tô numa Sim. ressaca porque na verdade eu tô toda semana tentando ler alguma coisa". Isso é bem complicado, sabe. Quando tu tenta começar leituras, de novo, que tu tá recebendo, dica, né, "Ai, todo mundo tá lendo o livro X, eu vou ter que começar esse livro". Quando vê, tu tá nessa vida eternamente e tu não consegue ler, e tu tá numa ressaca por conta disso. Então acho que é meio que entender, o seu momento e não se cobrar tanto, sabe. Eu acho que a gente se torna repetitivo quando a gente fala isso, porque, gente, é verdade, tá. Fica essa reflexão também, mais uma vez, pra gente gostar de ler e ser algo, bacana e não cansativo. É isso aí, acho que você disse tudo, amiga, pra gente encerrar o tema, assim. E é isso, vamos para nota extra com livros, eu acho que bons pra curar essa ressaca. E você que tá passando por uma de ressaca, acho que agora chegou as dicas especiais pra você. Amo. Eu quero começar um pouco que tu falou, Fevi, de ter Uhum. aquela leitura confortável. Eu já fiz a Sim. releitura de O Acordo, da Hell Kennedy, algumas Amo. vezes, porque é um livro muito, assim, um estilo que eu gosto de ler, então é um livro que algumas vezes eu estava, assim, realmente sem ler nada, daí eu já li esse livro, eu sei que ele é bom, eu sei pra onde ele vai, então, assim, vamos de O Acordo. Um outro livro que me salvou já de uma ressaca literária, literalmente, foi Você Nasceu Pra Isso, da Michelle Sachs, inclusive recentemente teve produção de conteúdo sobre isso aí nas redes, porque é um livro cheio de plots, então ele é meio assim, ó, começou a ler, vai dar algumas horas depois que já vai ter terminado, porque tu não vai te aguentar, tá. Porque, assim, é um livro que realmente deixa curioso, ele vai tendo, assim, várias tramas interessantes no meio do caminho. Tem algumas questões ali que pra mim não é um nota 5, mas é um livro bem interessante pra curar ressaca. E assim, livros de suspense no geral, eu acho que são uma baita dica, tá. Confesso que eu queria ler mais livros de suspense em meu currículo, mas os que eu li eu posso dizer assim, ó, são importantes para esse momento, porque eles te deixam tenso, então Sim, eles tirou um trazem essa fôlego, né. exatamente, então eles trazem aquele sentimento que daqui a pouco tu não tá conseguindo com outras histórias, porque estão mais paradas ou porque estão mais comuns. Então o suspense eu acho que ele traz isso que ajuda pra te tirar dessa ressaca e tu poder partir então pra outras leituras, enfim. Então são mais ou menos essas as minhas indicações. E as Isso. suas? Bom, eu vou indicar o primeiro um suspense, né, que também, aproveitando já o É, gancho, que eu li por causa do clube, né, eu li lá por causa do primeiro episódio, e a gente já falou sobre ele aqui, que é Verity, da Colleen Hoover. amo. Porque eu acho que ele pra mim não é um livro 5 estrelas, eu acho que tem alguns problemas ali e tal, principalmente envolvendo a escrita e a parte final, assim, do livro, mas, o sentimento de acho que desde o início da leitura até o fim, é esse sentimento de você o livro te instigar a ponto de você ficar ali, lendo, só querendo ler e fazendo as coisas pensando nisso. E, então acho que ele é um ótimo livro para esse momento, porque as coisas vão acontecendo, é suspense, né, um thriller, então, as coisas vão acontecendo ali aos pouquinhos e você vai suspeitando meio que de todo mundo, do que pode acontecer, do que pode ser real ou não. E vai fazendo suas teorias, né, eu acho que um bom thriller faz isso, e
Um bom livro de ressaca literária tem que ter esses momentos, assim, essas reviravoltas, Uhum. esses coisas mais que instigam você, né, instigam o leitor. Então é uma boa dica. E eu vou indicar, assim, meio suspeitamente, assim, porque eu ainda não terminei essa leitura, eu tô lendo ela agora, é A Hipótese do Amor, da Ellie Hazelwood, eu acho o nome dela, acho que é assim que se pronuncia, que é um livro de romance, bem comédia romântica, bem bobinho, bem sessão da tarde, assim, mas muito bacana, muito divertido, é um livro que são poucos livros que eu dou risada enquanto eu tô lendo, assim, de comédia, sabe, de diversão e tal. E esse livro eu acho muito divertido, tem umas piadas muito boas, assim, e é um romance confortável, assim, é uma história de fake dating, então é aquele clássico clichê das pessoas que vão namorar por algum motivo aleatório, assim, porque elas precisam, e aí elas vão acabar se apaixonando e tal. Isso é muito legal, o pano de fundo tem a ver com uma coisa meio de nerdzinha, assim, sabe, então acho que é fofo também. Mas eu não vou falar muito sobre ele aqui, porque vai ter resenha no canal do YouTube, então fiquem atentos aí, Vai vir aí. vai vir Bota o aí. meme da Adele na tela. Isso aí. Então, acho que foi isso, né, por hoje. Mais um episódio aí, gente. Não esqueçam de seguir @Clube da Não Cultura em todas as redes sociais, né? O seu like, o seu engajamento, o seu apoio é muito importante pra gente. Então, esperamos vocês em todas as redes. Isso, e não esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho para receber notificação toda vez que tiver vídeo novo, né. A gente está aqui toda segunda com episódio novo e nas quintas-feiras também a gente está trazendo vídeos sobre outros assuntos que a gente não fala aqui no podcast. Então você aí que está ouvindo na plataforma, Spotify, Deezer e tal, está perdendo conteúdo que está sendo exclusivo para o YouTube, então vai lá, né, Ei, Clube da Não Cultura. vai lá pro YouTube, meu filho. Isso aí. Então é isso, gente, até semana que vem, um beijo. Beijo.